A graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer a lição de número 13. Hoje nós vamos estudar a última lição do primeiro trimestre de 2025. Nós vamos estudar Perseverando na Fé em Cristo, a lição de número 13. Graças a Deus, chegamos ao final, e o nosso texto áureo diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. E a verdade prática, que é a síntese da nossa lição, diz: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Amém? Bem, então, queridos, lembrando aí, caso você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveita aí, se inscreva, tá? Deixa o seu like, o seu comentário, compartilhe também com seus amigos, com seu grupo. Aí você vai estar nos ajudando a continuar a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Então, ajuda a gente aí com seu like, tá bom? E sendo o nosso canal monetizado, se você assistir os nossos anúncios, você nos ajuda na monetização, né? Tenha um pouquinho de paciência aí e assiste nossos anúncios. Bem, então vamos lá. Perseverando na fé em Cristo. Nós estudamos todo esse trimestre sobre as seitas, as heresias, e a gente sabe que a batalha é tremenda. E a gente não pode desanimar, certo? Se há algo que a gente tem que perseverar é na fé. Temos que perseverar em oração, Temos que ser perseverantes em tudo. O nosso êxito está na nossa perseverança. Porque muitas seitas se levantam, muitas doutrinas falsas, tudo com aparência de piedade, mas nega a sua eficácia. E aqui em 2 Timóteo 3, versículo 10 a 17, nos mostra como o crente sofre por se manter fiel à palavra de Deus. Então, muitas vezes dá até vontade de desanimar, mas nós não podemos desanimar. Essa palavra não pode estar na nossa vida, nós temos que ser perseverantes, entendeu? Porque os enganos aí é muito grande, a confusão está tremenda. Estamos vivendo o final dos tempos, As heresias sempre andou rodeando a igreja, sempre se infiltrando nela, mas agora, no final dos tempos, as coisas estão piorando, Estamos vivendo os últimos tempos e as coisas vão mudando, entendeu? Então, diante dessas seitas, dessas heresias, a gente tem que ter perseverança, e aprender a palavra de Deus, que tem que ser perseverante, isso é o importante. Nós temos que ser perseverantes, mas conhecer a palavra, para você saber o que é bíblico, o que não é. Porque as seitas, elas vêm com a Bíblia, tá entendendo? Mas do jeito deles. Então, você precisa conhecer a Bíblia. Ser perseverante em estudar a palavra também, tá bom? Não é só ser perseverante na fé, ser perseverante no estudo da palavra de Deus, entendeu? Se você não considerar as escrituras como fundamento da tua fé, você não tem como vencer, Então a gente precisa entender. As religiões, religiões mundiais, esses movimentos que existem por aí, eles possuem os seus escritos sagrados. Eles têm vários livros lá, e tem os seus escritos que eles seguem, E é vários. Mas nós, cristãos, nós temos somente a Bíblia, certo? A Bíblia Sagrada, ela é a única autoridade, certo? Porque ela tem a sua origem divina. Por que a Bíblia tem origem divina? Porque ela é inspirada por Deus. O Espírito Santo é o intérprete real da Bíblia. A inspiração é divina, Deus é o autor da Bíblia, O Espírito Santo é o seu intérprete e Jesus é o centro da Bíblia. Entendeu?
Jesus é o assunto principal da palavra de Deus. Então a gente precisa entender outra coisa. A Bíblia, ela é totalmente infalível. A infabilidade da Bíblia é clara, ela não tem falha, entendeu? Tem falha em tradução, tem falha na interpretação, tudo vem do lado humano, agora o lado divino ela é perfeita, entendeu? Ela é infalível e completa. Ninguém precisa acrescentar mais nada na Bíblia. Então, creia na Bíblia e você persevera na leitura, no estudo dela, tá bom? Então, os falsos mestres, que diante das heresias, é preciso ter perseverança, porque por trás das heresias está quem? Os falsos mestres, entendeu? O apóstolo Paulo enfrentou muito, né, o gnosticismo, certo? Ele combateu as heresias judaicas da sua época, os falsos doutores. Está lá em 1 Timóteo 1,7, né? Os da circuncisão, as fábulas judaicas, tudo isso fez parte do contexto do enfrentamento que Paulo teve e Timóteo também, né? Passaram por isso. Eles enfrentaram o gnosticismo, que nem nós estudamos durante esse trimestre. Enfrentaram as fábulas judaicas, né? Enfrentaram os judaizantes, enfrentaram, né, os doutores da lei da época. Então, isso aí, eles enfrentaram isso de uma forma tremenda e venceram. Eles não cederam. O apóstolo Paulo ele nunca cedeu a nenhuma heresia. Ele nunca cedeu para nenhum mestre. Ele sempre manteve a posição dele que ele aprendeu com Jesus. Entendeu? Ele sempre guardou isso. Ele combateu todo esse sistema. Ele não cedeu nada. Entendeu? E a experiência dele foi tremenda. O apóstolo elogia também, que viajou muito com Paulo, então vocês imaginam, né? Paulo, do jeito que ele foi perseguido, do jeito que ele foi preso, maltratado, e quem viajava com ele, você imagina. Então, Timóteo viajou com ele e tinha já experiência de sofrimento, né? Lógico que ele não estava no nível do apóstolo Paulo, mas ele já tinha experiência, né? Porque ele integrou a comitiva de Paulo em Listra, né? Onde foi uma perseguição tremenda, né? Na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ali em Atos 16:1, entendeu? Então, ele já estava, né? Timóteo já estava um gato já escaldado, né? Com certeza, entendeu? E, contudo, deve ter sido testemunha, né? De tudo isso. Então, ele já estava preparado, embora fosse novo, né? Paulo chamava Tito e Timóteo de filho, entendeu? Meus filhos na fé, porque aprenderam com ele, né? E ele diz uma coisa muito importante aqui: todos aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição, entendeu? Todo aquele que deseja não, todo aquele que toma a decisão de sofrer pelo Evangelho, né, de perseverar, ele vai padecer perseguição. Não tem jeito. Sofrer pela causa do Evangelho, você glorifica a Deus, né? Por quê? Porque todos aqueles que querem, né, servir a Cristo, viver em Cristo, vai padecer perseguição, entendeu? Então, todo aquele que deseja, que quer, é algo que vem lá do fundo do coração, não é uma coisa hipócrita, vazia, superficial, não. É coisa profunda, que suporta a luta. Então, eu vou repetir: em todos aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Entendeu? Aqui não é mais do que um simples desejo, mas é uma resolução, é um propósito, é uma definição que a pessoa chegou. Ele se decidiu a sofrer pelo Evangelho. Isso é uma decisão da pessoa. Ele tanto pode fugir da luta, como ele pode enfrentar. Para alguns é mais fácil fugir, né? Então, sofrer pela causa do Evangelho, você glorifica a Deus, né? E a Bíblia diz aqui, porque para aqueles que glorificam a Deus através do sofrimento, a Bíblia diz, né, lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 14,
porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Entendeu? Quando alguém suporta a luta e passa na prova, sobre ele repousa o Espírito da glória de Deus. Né? E Paulo também falou que ia aparecer muitos enganadores. O pior é que esses enganadores não é lá fora, no mundo, é dentro da igreja. Está entendendo? Então, essa palavra que ele está dizendo é dentro da igreja. Entendeu? Significa embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, enganador. Então, essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. São os hereges que se infiltram dentro da igreja. E Paulo falou enganadores. Entendeu? Está aqui no versículo 13. Eu vou ler aqui, ó. Mas aos homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Está entendendo? Então, esses enganadores são os dentro da igreja. Isso indica que o apóstolo está se referindo aos ensinadores e doutrinadores de mentiras, falsos mestres. Em nada diferem dos falsos doutores. Né? Nenhum deles deve ter um futuro bom. Por quê? Enganando e sendo enganado. Está entendendo? Então a gente precisa ser perseverante, gente. Porque nem tudo que reluz é ouro, não tem esse ditado? Muitas vezes, Paulo está falando, isso surge dentro da igreja, entre nós. Está entendendo? Então, essa palavra é dura, hein? Está entendendo? Homens maus, os enganadores que estão dentro da igreja fingindo que são crentes, o Paulo chama ele de homens maus, enganadores, que vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quer dizer, não vale a pena ficar do lado do inimigo dentro da igreja fermentando, né? Então é preciso a gente abrir o olho com isso. Vamos aqui para a segunda parte, que diz aprendendo, sendo inteirado e sabendo, né? Aprendendo, sendo inteirado e sabendo de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras. Então, Paulo chama atenção aqui para ele lembrar de quem ele aprendeu. Ele aprendeu da avó dele, entendeu? A Loide, certo? E diz aqui, ó, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, certo? Ele aprendeu, Paulo chama a Bíblia, as escrituras, de sagradas letras, entendeu? Que são inspiradas por Deus. Aqui, ele diz aqui, desde a infância, né, que Timóteo aprendeu a palavra de Deus. Seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Loide, né? Então ele aprendeu com a sua avó e aprendeu com a sua mãe. Você está vendo como é que é bom o ensinamento dentro do lar? Timóteo aqui já era um pastor, está entendendo? Já era um homem de confiança do apóstolo Paulo, que enviou ele para apacentar um rebanho, cuidar de uma igreja, cuidar de uma região, certo? Agora, com quem que ele aprendeu? Com a sua mãe e com a sua avó. Então, muita gente acha que a responsabilidade do ensino é da igreja. Não, a igreja ajuda, mas a responsabilidade de ensinar o filho é do pai e da mãe, e a avó também, quando sabe. Né? A responsabilidade é de pai e mãe, mas a avó pode ajudar. Né? Aqui não fala do pai, então acho que o pai não era crente, mas Timóteo aprendeu com a mãe dele. A mãe dele teve a preocupação de ensinar o seu filho. Então, toda mãe, todo pai crente, ele tem que ter essa preocupação, conforme diz a Bíblia, desde o Velho Testamento. Ensina o menino o caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, não se esquecerá dele. Timóteo não aprendeu com o pastor, ele aprendeu com a mãe. Está entendendo? Então, muita gente acha que é as professoras que são responsáveis pelo ensinamento dos seus filhos. Não, é você, pai e mãe, que é responsável. As professoras de escola dominical, realmente, elas têm que ser professoras, né, dedicadas e tudo, mas a responsabilidade é do pai e da mãe. Elas são ajudadoras. O pastor, ele ajuda, ele orienta, ele dá o culto de doutrina, ele prega, ele ensina,
mas quem vai ensinar os seus filhos é você. Procura aprender e ensinar, tá bom? Timóteo aprendeu com a mãe, foi uma bênção na mão de Deus. Com Paulo ele aprendeu a sofrer, né? E perseverar. Mas a Bíblia ele aprendeu com a mãe. Com Paulo ele aperfeiçoou. Entendeu? Isso aí é muito importante. A Bíblia, querido, ela é divinamente inspirada. A Bíblia não tem inspiração, ela é. Entendeu? Eles vêm com essa conversa de que não, a Bíblia tem. Não, tem não. Ela é inspirada por Deus. Ok? Então, a gente precisa entender, e é oportuno saber que a abrangência da inspiração do texto sagrado, toda a Escritura, é também os seus autores humanos, e também os seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Eles foram movidos pelo Espírito Santo. Primeira, está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Então, esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no gênero. A Bíblia pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus e é proveitosa para ensinar. Nenhum livro tem essa capacidade, gente. Só a Bíblia mesmo, entendeu? Ela faz da pessoa sábia. A pessoa pode ser insensato do jeito que for. Se ele cair de cabeça na Bíblia, estudar ela, aprender a palavra de Deus, ele é outra pessoa. Jesus falou: se vocês quiserem saber o que eu estou falando é verdade ou não, vai estudar, vai obedecer o que eu estou falando, é só obedecer a palavra, né? Então, ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus. Olha, e é proveitosa para ensinar. A Bíblia é isso. Ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Querido, ela repreende também. Tem gente que não gosta de repreensão, não, e vive sempre na fraqueza. A Bíblia repreende e fortalece. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa que a Bíblia tem. Ela é autoritativa. Já viu essa palavra? Ela tem autoridade, entendeu? Na nossa vida. Ela é a palavra de Deus. Uma vez Jesus falou: quem acreditar em mim, ou seja, lá em João capítulo 7, Evangelho de João capítulo 7, eu não sei se é versículo 37 ou 38, ou 39, um desses 3 versículos do capítulo 7, ele diz assim, ó: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe? Jesus disse isso a respeito do Espírito Santo, que eles não tinham recebido ainda, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele foi glorificado. Quem crê nele, como diz as Escrituras, vai receber o Espírito Santo na sua vida. Nasce de novo. Entendeu? Bem, vamos lá. Tendo a Escritura como fundamento, primeiramente aqui a autoridade, a autoridade apostólica. Porque quando aprende da palavra de Deus, persevera e permanece na verdade. Entendeu? A autoridade apostólica. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos no Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus, né? Se os evangelhos de Marcos e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, e da mesma forma a Epístola Paulina, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Nós, cristãos, nós não temos nenhuma dificuldade para crer na inspiração divina da Bíblia. Não temos, porque a nossa experiência com Deus nos leva a entender como a Bíblia funciona na nossa vida. Quem nasceu de novo é uma nova criatura. Ele aceita a inspiração da Bíblia, total, como inspirada por Deus. Ele não tem dúvida disso, porque a experiência que a gente tem com a palavra nos faz entender isso e aceitar e viver. Entendeu? O homem natural, infelizmente, ele não nem aceita a Bíblia, ou tem a Bíblia como um livro sagrado, mas nem lê. Por quê?
Porque a Bíblia, gente, ela muda a vida da gente. Se você obedecer o que está escrito ali, você tem a sua vida transformada. Entendeu? Tem essa. Jesus, quando eu sempre vou dizer isso, Jesus, quando vinham polemizar com ele, vinham bater de frente com ele, né? Vinham criticar ele e a respeito de qualquer assunto, ele falava como está escrito. Jesus colocava sempre a palavra de Deus como palavra final. Jesus podia falar, não é assim, assim, assim. Não, ele trazia as pessoas para a Bíblia. Como vocês entendem? Como vocês leem? Como está escrito? Quando o povo, né, ali no Pentecoste, no dia de Pentecoste, quando Jesus batizou ali aqueles quase 120 com o Espírito Santo, e depois eles começaram a falar em língua, depois foram lá para o meio do povo, e eles tudo admirados, um já está bêbado, o outro bebeu isso e aquilo. Pedro se levantou e falou, olha, o que está acontecendo é o que está escrito na Bíblia. O que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. O que está acontecendo tem base bíblica. Está entendendo? E Joel profetizou que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Ali estava sendo cumprida uma profecia. Entendeu? Então, tudo que é feito pelos apóstolos, foi feito por Jesus, por João Batista, tinha o quê? O cumprimento de profecia. Tinha base bíblica, tinha fundamento. Nada era feito da cabeça de ninguém. Né? Quando João apareceu, Jesus mesmo disse, é o que está escrito lá no livro de Isaías, né? Sobre João Batista. Então, tudo que acontecia na palavra de Deus tinha base bíblica. Então, a Bíblia é o ponto principal do crente, é a bússola dele, é o guia dele. Né? Então, a gente devemos dar credibilidade aos profetas do Antigo Testamento, porque o batismo com o Espírito Santo era um cumprimento do que o profeta Joel tinha dito. Então, tinha a base bíblica. Agora, a abrangência. Em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural, escritura, se refere ao Antigo Testamento, algumas dezenas de vezes, entendeu? Mas o contexto da expressão paulina, toda escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas para o Antigo Testamento. E sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros. Então, querido, a Bíblia não tem um livro mais inspirado do que o outro. Tanto o livro de Gênesis, como o livro de Apocalipse, como o livro de Êxodo, o livro de Mateus, todos eles têm a mesma inspiração. E cessou aquela inspiração. Hoje nós temos inspiração para pregar, temos inspiração para cantar, temos inspiração para profetizar, para muita coisa, mas a inspiração da qual foi escrita a Bíblia acabou. Ninguém pode acrescentar nenhuma doutrina nova e nem retirar. A Bíblia não precisa mais ser atualizada. Entendeu? Então, querido, o manual que Deus deixou para a gente é a palavra de Deus. Entendeu? Deus deixou a Bíblia dele para nós. A sua palavra escrita. Entendeu? Então, além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, não somente para obreiros, mas também para equipar, olha só que maravilha, para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras. É para toda a boa obra. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Entendeu? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é comparada a uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. E é apta para discernir pensamento. Entendeu? Toda a palavra de Deus é autoritativa e regra fundamental para a nossa vida.
Concluindo, a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade. E não somente para a igreja, não. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e fonte de autoridade espiritual para abrir a nossa conduta diante de Deus e da sociedade e da família. Nenhum livro pode substituir a Bíblia. Vou fechar essa mensagem dizendo isso. Nenhum livro nessa terra, por mais importante que seja para o homem, nenhum livro nessa terra pode substituir a Bíblia Sagrada. Que nos chame de bibliolatra, né? Já ouvi pastores chamar nós, que guardamos a Bíblia e obedecemos, chamar a gente de bibliolatra. Não tem problema. Os bibliolatras vão para o céu. Graças a Deus. A nossa pátria está no céu, aonde nós aguardamos o Salvador Jesus Cristo, o qual vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. Que Deus te abençoe e faça um bom proveito. Leia a Bíblia e salve-se. Um abração e até o próximo trimestre.